Salve, salve, pessoal! Placar 2C ao vivo e hoje um programa bastante esclarecedor sobre aquilo que pode vir a ser o futuro do Londrina Esporte Clube. É de suma importância que nós tenhamos conhecimento de tudo que está acontecendo nos bastidores do Tubarão. Que será realmente uma SAF? Ao que tudo indica, sim. Será comprado pelo Grupo Esquadra, que desembarcou recentemente na cidade de Londrina e que trabalha desde o início da temporada? Ou teremos um outro grupo que também chegou, faz parte, né, desses bastidores e tem gerado interesse cada vez mais? Eu acho que a concorrência, ela diz tudo, né? E a concorrência é positiva, é boa. E hoje estou recebendo aqui um cara bastante especial na vida do Londrina Esporte Clube. Eu estava falando para ele que ele é um dos caras que me fez gostar do Londrina Esporte Clube, mesmo sendo um dirigente. A gente está acostumado a relacionar essa história nossa com o futebol com atletas, jogadores, goleadores, grandes craques, mas alguns dirigentes no futebol brasileiro fizeram história. E ele, por que não, fez história dentro do Londrina Esporte Clube. Refiro-me a Irã Campos. Já pode aparecer na tela aí pra gente. Pode encher. Aí, pronto, seu Irã. Deixa eu chegar perto, já para cumprimentar o amigo. Tudo bem, Irã? Tudo bem, Palmeiras. Muito obrigado. Graças a Deus. Pelo convite, pela oportunidade. Muito obrigado aqui por ter aceitado o meu convite. Muito obrigado, de estar aqui. Eu que agradeço. A gente vai falar demais. E ao telespectador também. Exato. Agradeço. A gente vai falar demais sobre aquilo que eu disse, né, na introdução, sobre o futuro do Londrina, aquilo que pode vir a acontecer. Mas eu gostaria também, né, principalmente, de abordar um pouco da sua história, tão rica, tão vasta, como o Londrina Esporte Clube. Falou em Irã Campos, pensa em Londrina. Falou em Londrina, pensa em Irã Campos. Sei que você não foi atleta profissional, mas jogou na base do Tubarão. Foi aí que começou a sua relação com o Alves Celeste, Irã? Sem dúvida. Muito novo ainda. Eu fui fazer um treino lá com o velho João, lá no campo de terra, no fim da Rua Bahia, ali na Vila Recreio, com a Vila Nova. Foi ali que eu comecei a desenvolver a minha arte esportiva, podemos dizer. Eu era um ponto esquerdo, né? Gostava de ter um pouco de velocidade. E aí joguei alguns times amador, cheguei a jogar no Juvenil do Quarteirão. E o Agenor, que era técnico do Londrina, do Juvenil, me levou para o Londrina. Então eu joguei 71, 72, 73 no Londrina. Como ponto esquerda, fomos campeões várias vezes, né? Sou da safra do Marinho, né? Opa. Marinho que foi para o Flamengo e tantos outros que subiram em 73 o profissional. E eu não tive essa oportunidade, embora quisesse, é Sim. Meu sonho, né? Mas eu tinha junto comigo vários irmãos, eu trabalhava na feira, era feirante, e eu tinha um bom salário para ajudar meu pai a criar meus irmãos. Meu pai trabalhava na sacaria naquela época, sacaria de café, de algodão, e muitas das vezes caía a safra, né? Ele ia para o sindicato, e eu não pude realizar meu sonho de jogador profissional. Mas Deus me deu um planejamento e um sonho muito maior. Você imagina quem queria ser jogador de Londrina, um dia se tornar presidente do Londrina? É algo inexplicável, Sim. Concorda? Até você, telespectador. Um sonho que Deus me deu inexplicável. E jamais vou esquecer disso. E tudo que eu pude fazer pelo meu Londrina, pelo nosso Londrina, eu fiz. Desde futebol de salão, outros tipos de esporte que eu tive prazer de patrocinar. E principalmente o meu Londrina, o nosso Londrina, desculpa, né? Que na categoria de base é onde eu me sinto mais à vontade. Por quê? É ali que vai o garoto da família menos favorecida, né? Vai buscar ali o seu dia a dia, a sua possível independência. Vou citar um só, de tantos que tivemos, né? O Elber, né? Foi realmente um marco na nossa vida, um meteoro, podemos dizer assim, que encontrei ele no futebol de salão em 89, lá no Palácio, convenci ele que não queria de qualquer maneira, porque tinha sido já reprovado no Londrina. Sim. Eu insisti, e vou repetir que não foi obra do Irã, isso foi obra do Espírito Santo, porque eu nunca insisti tanto com uma pessoa como insisti com o Elber. E olha o que virou o Elber, né? Então, uma alegria enorme. Ajudar o nosso Tubarão, seja de qualquer maneira, ou estando no Estádio do Café, comprando ingresso, sócio torcedor, enfim, dentro do que puder, independente de quem está à frente do Tubarão. O que me importa é ajudar ele. Uhum. Eu tenho certeza que muitos também fazem isso. Entretanto, desde que o Sérgio Malucelli chegou a Londrina, né, isso há mais ou menos 13 anos, o senhor andou um pouco afastado do Londrina Esporte Clube, justamente
por conta da figura Sérgio Malucelli, que até depois, no fim da gestão dele, o senhor se reaproximou do Londrina Esporte Clube, manteve um certo vínculo dentro da SM Sports. Conta o porquê desse repentino afastamento que o torcedor do Londrina não esperava, Irã. Valmir, nós temos tempo, né? Claro. Posso? Valmir, eu quero dizer o seguinte, o Sérgio, eu agradeço ele imensamente. Por quê? Ele pegou o nosso Londrina na 2ª divisão do Paranaense. Um risco danado de o nosso Londrina virar um Grêmio de Maringá. Olha, o Grêmio de Maringá é um time de tradição, tricampeão paranaense, que simplesmente desapareceu, nunca mais voltou. Né? E naquela época não tinha ninguém para pegar, porque eu estava com a Junior Team, né? Tinha um compromisso com a Junior Team. O Jurandir até muitas vezes falou, vamos botar para o Londrina, preciso que você lá no Londrina. Eu falei, mas eu estou com a Junior Team disputando com o Campeonato Paranaense de profissionais, eu não tenho como ficar em 2 barcas, eu tenho que cuidar de uma, porque quem cuida das 2 vezes não cuida de nenhuma. Então eu não pude. Mas aí apareceu o Sérgio. E graças a Deus o Sérgio pegou. E levou o Londrina aonde eu deixei em 2004. Série B do Brasileiro. Em 2003 eu fiz um time, junto com meus companheiros, não sozinho, Jurandir, Pagani, Aldivino, João Severo, Dedé, e tantos outros aí que eu posso estar esquecendo agora. Nós fizemos um time para subir. Só que naquele ano de 2003 só subia 2 times. E nós tínhamos pela frente Botafogo e Palmeiras. Então foi difícil, não teve como subir. Mas aí em 2004, eu não quero entrar em 2004, foi algo que me entristeceu demais em 2004. Sim. E aí com a saída que eu tive de Londrina, em 2004 me pediram para me sair, eu saí, obedeci, né? Eu ativei a Junior Team, porque a Junior Team eu inaugurei ela em 2001, justamente para dar sustentáculo para o Londrina. Por quê, Valmir? Se você conseguir aí, não sei se você consegue, outubro de 2000, Folha de Londrina, o Londrina vai fechar suas portas. Aí me ligou o Agostinho, uma pessoa que tem Agostinho Miguel Garrote. Isso, gente finíssima, né? Me ligou, Irã, o que nós vamos fazer? Eu falei, Agostinho, convoca uma reunião aí dos ex-presidentes. Fala que ninguém vai falar do passado. Vamos falar como nós não deixar o Londrina fechar as portas. Fez a reunião, tudo. Não tivemos algo assim esclarecedor que podia dar sustentação ao Londrina. O que eu fiz? Liguei para o Elber, que estava jogando no Bayern de Munique, e convidei o Jurandir, Serginho, que acabaram de esquecer o nome do Serginho Rola. Vamos lá falar com o Elber, que o Elber conseguiu uma audiência com a diretoria do Bayern de Munique. Eu quero ver se eu consigo uma parceria com o Bayern de Munique para o departamento amador. Por quê? Porque se o departamento amador estiver vivo, o Londrina não morre. Não morre. E graças a Deus foi muito bem recebido, o Elber fez a interferência, tudo lá, e quase que saiu a parceria, mas como o Elber foi para o Lyon, esfriou a coisa, o Bayern não veio, mas a gente tocou o Londrina, não deixou ele fraquejar, tocamos em 2001, 2002, 2003, em 2004 aí sim, solicitaram que nós deixássemos o Londrina, nós deixamos o Londrina, perfeito? Aí daí para frente eu fui tocar, dentro do possível, a Junior Team, né? Aí o Londrina passou por os problemas sérios, coisa e tal, mas não morreu. Aí chegou o Sérgio, fez aquele grupo Universo, que infelizmente não dá nem para a gente conversar sobre aquilo, problema sério para o Londrina, e o Sérgio pegou. O Sérgio pegou, trouxe os seus atletas lá de Irati, e o Londrina, graças a Deus, foi campeão paranaense em 14, campeão paranaense em 21, e conseguiu tirar nós lá de baixo e nos colocou na Série B. E tivemos 2 vezes, Valmir, a chance de quase pintar na Série A. Exato. Né? Tudo bem que agora, o ano passado foi um ano muito crítico, o Sérgio teve muitos erros, ele sabe disso, né? Erro em querer, no lugar de pedir ajuda para a torcida, para a imprensa, brigou com o pessoal, quer dizer, um erro brutal. Mas o que nós fizemos no meio do ano, em julho, eu e o Jurandir? Nós tentamos reaproximar a diretoria do Londrina com o Sérgio para ver se eles se entendiam. Porque estavam rachados. Estavam rachados. Felipe Prochet, Getúlio Castilho. E o Londrina sofrendo. Uma boa relação e você intermediou tudo isso Londrina, junto com o Jurandir Barroso. Exatamente. E o Londrina sofrendo. O Londrina estava sofrendo, não derrota sequentemente. Então, tentamos ajeitar os dois para ver se eles se entendiam e faziam uma decisão de contratação de jogador, contratar a despesa, em conjunto entre eles. Fomos lá. Conseguimos conversar com eles, perguntei claramente na frente do presidente do Londrina, você quer que o Sérgio termine o contrato, que vai até dezembro de 25, ou você prefere romper esse contrato? O Getúlio foi claro, não, existe o contrato, eu quero que o Sérgio cumpra o contrato.
O Sérgio tinha dito para mim, no meio do ano, que no fim do ano sairia de qualquer maneira do Londrina. Como já havia várias sido vezes, dito em anos anteriores. Aí perguntei para o Sérgio, o presidente do Londrina quer que você cumpra o contrato. Você quer cumprir ou você vai sair no fim do ano? Bom, diante dessa situação, se o presidente do Londrina quer que eu cumpra o contrato, eu vou cumprir o contrato. Ótimo! Então, por favor, se interlace os dois aí em prol do Londrina, deixe as divergências de lado e ajude o Londrina. Aí o Londrina tinha chance de sair da rabeira, entendeu? Mas, infelizmente, foi tudo em vão, Valmir. Não deu em nada e aconteceu isso que você viu tudo aí no fim do ano, esse rompimento total aí que... Eu não sei se foi para quem foi bom. Sinceramente, não sei para quem foi bom. Nós também ainda não sabemos, né? E quem sabe a gente comece a entender aquilo que pode vir a acontecer e o que está acontecendo na vida do Londrina. Eu tenho esclarecido muitos pontos aqui diariamente a respeito da chegada do Grupo Esquadra, do empresário Guilherme Belintani. A gente já pode ilustrar com algumas imagens do VGD, do CT, do próprio Guilherme Belintani, né, que esteve na cidade em algumas vezes, se encontrou com o Conselho de Representantes do clube em algumas oportunidades. E o interesse do Grupo Esquadra, é claro, apresentaram uma proposta vinculante, ela já foi aceita, os conselheiros aceitaram e assinaram a proposta vinculante, mas ainda não quer dizer que o Grupo Esquadra comprou Londrina. Não, Londrina precisa virar uma sociedade anônima do futebol ainda, virar uma empresa, restam alguns pequenos trâmites e isso deve acontecer num futuro próximo. Aí sim, entra o Grupo Esquadra, que pretende adquirir 90% das ações do Londrina Esporte Clube. Nesse meio tempo em que as coisas começaram a andar nos bastidores, alguns conselheiros começaram a pensar de uma forma diferente, pois havia o conhecimento, lá atrás, no final do ano, de um grupo que teria chegado em dezembro, no início de dezembro, teria até se encontrado com a diretoria do Londrina, se não me engano, com o vice-presidente Felipe Prochê, e a proposta desse grupo, desse fundo empresarial de São Paulo, seria mais atrativa do que a que foi apresentada pelo Grupo Esquadra. E aí, o conselho, parte dele, está amedrontado. E a cidade toda está amedrontada. Pô, se a gente tem uma situação melhor daquela que foi oferecida, por que, no mínimo, não analisar? E é exatamente por isso que o Irã Campos está aqui. Ele foi um dos primeiros a apresentar, o primeiro, né, na verdade, a apresentar essa proposta, ao falar sobre essa nova proposta que promete ser mais atrativa na vida do Tubarão. Então, Irã, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa situação, envolvendo o Esquadra e envolvendo esse novo grupo que quer também administrar o Londrina. Perfeito, Valmir. Valmir, dia 20 de janeiro teve uma assembleia. Eu estava meio afastado em reuniões, ia só no campo, torcia para o Londrina. Mas eu e o Jurandir, que é conselheiro, vamos lá na assembleia, vamos lá. Tá bom, Jurandir, passa aqui em casa que eu vou junto com você. Perfeito, fomos juntos lá. Bom, aí ficamos aguardando lá. Eu não tenho, como 90% ou 99% das pessoas que estavam lá presentes, conhecimento de SAF. Não temos. Muito menos de proposta vinculante. Ainda não tem de proposta vinculante, não tem. SAF eu comecei a aprender agora. Bom, aí teve toda aquela movimentação, que a diretoria fez aquela apresentação, o departamento jurídico e tal. Eu fiquei quieto, porque sinceramente eu não consegui entender muito o que estavam dizendo lá. Bom, aí o pessoal já podia votar e ir embora se quisesse, né? A gente ficou, a grande maioria ficou, 90% ficou, ou até mais. Bom, aí acabou as perguntas e coisa e tal, aí entrou o senhor Paulo Assis, que é o CEO do Londrina, até aquela hora foi... da Esquadra, né? Da Esquadra. Isso. Não sei se era CEO da Esquadra ou CEO de Londrina. Por quê? Porque naquele momento lá... Ele foi contratado por Londrina para prospectar um futuro comprador. Futuros. Propostas. O que fosse melhor para o Londrina. Trouxe apenas um e o grupo que ele representa. Perfeito. Algo que eu particularmente acho muito estranho. Concordo com você. Mas eu quero voltar. Então, teve até um associado lá que pediu para ele se retirar da Assembleia porque achava que ele era um corpo estranho. Aí o senhor Felipe Prochê falou, não, ele é funcionário do Londrina, ele vai ficar. Eu concordei com o Felipe, estava na frente do Felipe, né? Concordei plenamente. Como é que vai retirar um funcionário? Não tinha conhecimento, né? Bom, então o senhor Felipe ficou, o senhor Paulo Assis ficou. Posteriormente, cessou-se os questionamentos dos sócios, dos conselheiros, entrou o senhor Paulo Assis fazendo uma explanação do que é SAF. Ali eu comecei a entender um pouquinho o que é SAF. E todos que estavam ali também acredito que sim, né? Sim. Terminou o senhor Paulo Assis de falar, entrou o senhor Guilherme
numa teleconferência lá da Europa, né? Falou bastante, falou bem, falou de tudo, dos investimentos no VGD, em tudo, da torcida, do passado do Londrina. Um planejamento excelente, ele falou, né? Beleza. Quando ele acabou de falar, aí sim eu fui o primeiro a pedir a palavra, né? Disse o seguinte para o Guilherme: Guilherme, eu conheço você, tive um negócio com você lá na Bahia, você honrou direitinho o negócio, então para mim você é uma pessoa séria. E continua sendo, né? Eu queria saber de você o seguinte: tem zum aí que esse dinheiro da Liga não vai vir, né? Se esse dinheiro da Liga não vir, você tem condição de administrar o Londrina dentro de uma realidade que não aconteça o que aconteceu recentemente, que foi aquele monte de salário atrasado, aquele rolo todo? Não, Irã, tudo planejado, tudo sob controle. Foi muito bem. Então, o Guilherme, que eu não iria votar a favor dessa proposta vinculante por não ter conhecimento, e não tem até agora ainda, né? Eu vou votar a favor. Vou votar a favor da SAF, que eu ia votar a favor da SAF, porque eu sei que para salvar os clubes brasileiros tem que ter uma SAF, sim, né? Porque estão todos endividados, né? Com raríssimas exceções. E eu ia votar só a favor da SAF. Agora eu vou votar, mesmo no escuro, que eu não sabia o que proposta vinculante, eu vou votar a favor da proposta vinculante. E convidei o pessoal que estava todo lá: gente, vamos todos votar a favor da proposta vinculante. Por quê? Nós não temos outra proposta. Foi ali que ela foi aprovada, então? Foi ali que ela foi aprovada. Nós não temos outra proposta, temos só essa proposta. Uhum. Se só tem só essa, nós temos que ir para que Deus possa ajudar, que dê tudo certo. Vamos pegar, né, o passarinho na mão antes que o único voe. Exatamente, bem isso aí. Bom, e sacramentou, acabou, né? Durante o restante do campeonato, a gente viu muita gente reclamando que foi usado só o dinheiro de Londrina, que a esquadra não colocou nem um centavo. Alguns perguntavam para mim, eu falei: mas tudo depende do que foi acordado. Se o Londrina acordou que iria fazer isso, ninguém tem que reclamar. O grande problema foi esse: o Londrina não acordou. Mas a Londrina não acordou? Bom, aí o que eu sei, não. Não houve um contrato de transição, né? Ao que eu sei desta proposta, sim, o Londrina que colocou todo o dinheiro, porque justamente isso não foi acordado lá atrás. Ó, e como vai ser antes do Londrina virar SAF? Sim. Como vai ser no Campeonato Paranaense? Certo. Antes da Série C do Campeonato Brasileiro? Certo. Quem vai colocar grana? Quem vai contratar? Quem vai pagar o salário desses caras? Quem vai manter o CT? O Sérgio vai emprestar sem cobrar absolutamente nada? Não houve esse tipo de acordo. Perfeito, por isso que o dinheiro do Londrina acabou. Perfeito. Bom, é uma novidade que eu não sabia, estou sabendo agora para você, né? Porque eu achava que o Londrina bancar estava num acordo entre a esquadra e o Londrina para bancar, né? Então, talvez tenha havido esse acordo. Mas o Londrina deveria, deixa eu só explicar. Pois não. O Londrina deveria ter feito um acordo para o Grupo Esquadra, já ser um parceiro e começar a financiar tudo isso também. Concordo. Para que os recursos do Londrina não se acabassem. Concordo com você. Concordo, você tem razão. Bom, então, foi aprovado tudo lá e a gente se afastou e fomos no campo ajudar, né? Para comprar os ingressos, tudo, ajudar o nosso Tubarão. Bem, quando foi agora, dia 6 de abril, né? Foi no dia 5, o Jurandir, que é conselheiro, me liga, fala: Irã, olha, vamos ter uma reunião lá no Cristal amanhã às 9 horas, no sábado, para que nós possamos ouvir o presidente do conselho, Valmir. E está indo também o conselheiro Picelli. Falei: tá bom, vamos. 11 horas também eu tenho que ir embora, que tem o aniversário do Carlos Alberto Garcia, eu fui convidado pela filha mais nova dele. Sim. Eu quero estar lá no Centuriões lá. Perfeito, fomos lá e ouvimos. E ali eu fiquei sabendo de coisas que eu não sabia. Por exemplo, que tinha uma outra proposta desse fundo, né? Que o próprio presidente do conselho tinha se reunido pessoalmente lá em São Paulo com esse CEO desse fundo, junto com o Paulo Assis, teleconferência também com o Felipe Prochet, né? E que na época a proposta era 5 milhões para o Campeonato Paranaense de agora 2024 e mais as outras investimento, recurso próprio para os anos seguintes, né? E 85% da SAF para eles e o Londrina ficava com 15%, né? E mais outras coisas que eu fiquei sabendo, né? Falei: puxa vida, né? A gente foi lá na Assembleia, não apresentaram essa proposta para a gente, pelo menos a gente discutir, falei: não, tá bom, vamos continuar com a esquadra, perdão, né? E não com essa proposta. Podia ter ali na hora decidido, mas não foi apresentada essa proposta. O que foi que bateu na minha cabeça? Puxa, eu vou ligar para esse CEO para ver se ele ainda tem interesse em apresentar uma proposta para o Londrina, porque não está sacramentado ainda pelo Conselho a SAF para a esquadra, não está sacramentado. Teve só aquela proposta vinculante. A minuta final foi analisada, os conselheiros ainda apresentaram muitas dúvidas
e o processo ainda não chegou ao fim. Inclusive, essa proposta vinculante, que a gente não teve conhecimento nas cláusulas, ninguém viu isso na Assembleia. Isso está obscuro ainda. Você não sabe quais cláusulas que está ali também. Foi tudo aprovado assim, naquele dia, sem ter conhecimento nenhum. Certeza absoluta, porque eu saí de lá e não vi nada disso. Bom, então eu liguei para esse empresário, né? E falei com ele, escuta, você apresentou assim? Aí ele me contou toda a história. Eu fiquei sabendo de tudo. Aí eu falei, você ainda tem interesse em apresentar uma proposta para Londrina? Tenho. Falei, então eu vou dar alguma sugestão para você, se você acatar. Então o senhor me diga, senhor Irã. Eu disse, olha, no lugar de 5 milhões para 2024, você investe de recurso próprio 10. No lugar de 15% da SAF para Londrina, fica 20. E também você adquire um CT na cidade ou você constrói um CT para Londrina. Isso foi no domingo, dia 7. Eu dou a resposta para o senhor amanhã, segunda-feira. Perfeito. Quando foi na segunda-feira, nos e-mails, no meu, no Getúlio, no Denilson, no João Andi, veio lá a proposta, do jeitinho que eu pedi para ele. Perfeito? Mostrei para eles. Aí, até alguns falaram, poxa, mas 10 milhões, mas quando vai entrar esse dinheiro? Não tem um cronograma de entrada? Falei, eu vou falar com eles. E outra, está aqui uma dívida de 12 milhões de Londrina, que eu acho que a dívida que o Sérgio deixou, mas tem mais 12 da prefeitura, uma dívida antiga, e tal, da concessão do VGD, né? Que foi renovada agora e vai se perder se Londrina virar SAF, né? Londrina vai perder a concessão do VGD, obviamente. Eu não entendo, perdão, mas eu não entendi. Você entende, você tem as suas colocações. Eu falei, bom, então a dívida não é 12, é 24. Então eu falei para ele, ó, a dívida não é 12, é 24. Vocês assumem também os 24 milhões? E o cronograma de entrada do dinheiro, porque Londrina precisa de recurso urgente, já a partir do mês de maio. Perfeito, quando foi dia 10, quarta-feira de manhã, está lá os e-mails, dinheiro a partir de maio, indo até dezembro, né? E também assumindo os 24 milhões. Vamos fazer o seguinte, Irã? Vamos mostrar os detalhes desta proposta daqui a pouco, depois do intervalo? Vamos a gente precisa fazer um intervalo, Sim. É coisa rápida. Irã Campos é o meu convidado aqui no Placar 2C de hoje, programa esclarecedor para o futuro do Londrina. E a gente vai mostrar os detalhes desta proposta que chegaram até as mãos do Irã Campos e de outras pessoas ligadas ao Londrina Esporte Clube. Já já. E como a gente combinou, vamos mostrar então os detalhes desta proposta, desse fundo de investimento que vem de São Paulo, que chegou até as mãos do Irã Campos e outras pessoas importantes dentro do Londrina Esporte Clube. Pode colocar aí pra gente, diretor, pra gente analisar ponto a ponto. Enche a tela aí para facilitar a visualização do pessoal. Bom, vamos direto aqui para os recursos, Irã. A proposta financeira envolvendo comprometimento em contrato, bem como metas a serem atingidas ao longo dos próximos 10 anos e a receita da Liga podem totalizar um investimento de 176 milhões para aquisição de 80% da SAF. Se eu não estiver enganado, o Grupo Esquadra apresenta 139 milhões, com o dinheiro da Liga também, mas 90% da SAF do Londrina Esporte Clube. E aí os valores que você explicou, os valores diluídos, tudo aqui que você apresentou e pediu para eles, eles apresentaram e tudo tá aqui. Sim, tá tudo aqui. E Valmir, veja só, eu acredito que isso não seja definitivo. Eu acredito que se a diretoria executiva pudesse chamar esse CEO aqui para conversar e fizesse mais algumas sugestões, que eu não sei quanto, para melhoria ainda dessa proposta, eu até acredito que seria aceito. Entendi. Eu acredito. Mas o que precisa é isso. E ele está pronto para vir. Agora, o que precisa é saber se a diretoria está disposta a ouvi-lo, né? Quem viria para Londrina é o Fernando Lima? Fernando Almeida. O CEO. Fernando Almeida, o CEO deste grupo. O CEO deste grupo, que está amparado por um banco por trás dele, Irã, vários empresários. Eu te conheço. Pode voltar aqui para gente? Pode deixar a proposta de fundo aí, mas volta aqui para gente. Você é um dos grandes empresários que Londrina teve. Você nunca, né, quando você tornou-se esse grande empresário que você se tornou, e gerando recursos para a cidade de Londrina, você nunca deu ponto sem nó. E eu te conheço, você é uma pessoa ligada ao mercado e não vai perder nada, ou busca não perder. Tenho convicção que você não apenas ligou para esse povo, né? Ou conversou com o representante, com o tal Fernando, que pode vir a Londrina a qualquer momento. A pergunta é, você como essas características de empresário, está sentindo e investigou quem faz parte desse grupo? A proposta é quente, o torcedor do Londrina pode ficar confiante nisso tudo. Está gerando algum tipo de desconfiança? Eu confio na sua palavra. Valmir,
a desconfiança sempre existe de todas as maneiras. Eu, antes de ver essa proposta, eu procurei checar. Eu não vou pôr minha cabeça a prêmio, né, por tudo que eu construí nessa cidade, por algo que me trouxesse um envergonhamento depois, de jeito nenhum. Chequei. Seu nome, ele tá aí para ser zelado. Tem empresários de Londrina que faz parte desse fundo, tem empresários grandes de São Paulo que faz parte desse fundo, tem um banco por trás desse fundo. Um banco? Um banco por trás desse fundo. Isso é regulado pela CVM, fiscalizado pela CVM. Quer dizer, Valmir, eu não iria, repito, por minha cabeça a prêmio, por tudo que eu fiz, 66 anos de Londrina. Não iria. Né? Agora, Valmir, acontece o seguinte, na quinta-feira passada, a gente fez uma reunião com a diretoria do Londrina e com o conselho. E eu falei ao Fernando, olha, eu vou ter uma reunião com alguns conselheiros, com o presidente do Londrina, o presidente do conselho, você fica atento aí, porque qualquer questionamento eu vou ligar para você explicar para eles. Né? E, dito e feito. Houve muito questionamento dos próprios conselheiros, né, do presidente também do conselho, o presidente do Londrina há pouco falou, mas eu liguei e deixei lá, o Fernando falou muito com o Dr. Walter Bittar, com o Jurandir, comigo, com o Denilson, respondeu a pergunta do Picelli. Eu perguntei para o presidente do Londrina, Getúlio, faça com um questionamento que você tenha. Não, não tem. Não perguntou. O conselho está dividido, Irã? Você está sentindo isso? Ou ele está se dividindo cada vez mais? Bom, o destino do Londrina dos próximos anos está na mão do conselho, que é soberano. Ele é que vai decidir. O que eu quero dizer para você, Valmir, é que muita gente pode dizer, pô, que interesse é esse seu em trazer uma proposta agora? Aliás, tem algumas críticas contra mim, alguns grupos do Londrina que me colocaram sem eu pedir, mas eu participo, né? Dizendo, pô, você aos 48 do segundo tempo vai estragar o que está pronto aí. Eu quero dizer para você, torcedor, que qualquer época que vinha uma proposta boa para o Londrina, seja aos 48, 53, 60, na prorrogação, sendo que se não tiver nada claro para o Londrina definido, eu trarei qualquer proposta que eu ache justa, real e verdadeira, e vou entregar na mão do presidente do Londrina, seja quem for o presidente do Londrina, vou fazer sempre isso pelo Londrina, não é por mim. E você deve estar perguntando, será que você também tem algum interesse? Claro que eu tenho interesse. A minha comissão se esse fundo entrar, que ele coloque o Londrina na Série A do Brasileiro no menor tempo de espaço possível. Essa é a minha comissão. Servir o Londrina, para mim, é uma honra. Não tenho comissão de nada, muito pelo contrário. As pessoas um pouquinho mais idosas como eu, os jovens talvez não tenham, sabem o que eu fiz pelo Londrina em termos de sacrifício financeiro. É isso, eu sei. Você sabe. Você sabe. E você não é tão... Você é jovem ainda. Então, o que eu quero é o bem do Londrina, só isso. Só isso. Né? O Conselho aprovou a esquadra. Perfeitamente. Vamos rezar e torcer para a esquadra, que faça uma excelente administração, que estruture o Londrina, cumpra com tudo aquilo que foi prometido e leve o Londrina no maior patamar que nós queremos. A gente não está querendo polemizar, né? O Irã não está vindo aqui para polemizar ou para pender para esse ou para aquele lado. São duas situações, dois caminhos, e aí, quem manda no Londrina, quem decide, escolhe qual caminho ir. Esse aqui é melhor? O da esquadra é melhor? Cabe ao conselho analisar e a diretoria do Londrina. É isso que esse cara quer, é isso que ele está tentando fazer. Encontrar a melhor solução para o futuro do Londrina. Seja nas mãos do grupo Esquadra, seja nas mãos deste grupo. Irã, infelizmente não temos muito mais tempo. Só um minutinho para dizer para você o seguinte. Vai lá. Por que eu estou aqui aceitando o seu convite e convite da imprensa? Porque na quinta-feira, quando no final da reunião eu conversei com o presidente Getúlio, vocês vão fazer chegar aos conselheiros essa proposta? Não, não podemos. Falei, poxa, então eu vou pedir socorro para a imprensa. Porque eu preciso que essa proposta chegue às mãos dos conselheiros e eles decidam o que é melhor para o Londrina. Gente do céu, pelo amor de Deus, isso é muito óbvio, né? É claro, é um comércio, é a concorrência, ou alguma coisa por trás está acontecendo. Pelo amor de Deus, não quero nem pensar que isso esteja acontecendo, né? Irã, muito obrigado. Parabéns por tudo que você fez ao longo da sua história pelo Londrina Esporte Clube. Obrigado, Valmir, e obrigado a você, telespectador, que teve a paciência de nos ouvir durante esse tempo todo aí. O torcedor gostou. Falando de Londrina Esporte Clube, o futuro do Londrina, aquilo que Londrina poderá vir a ser, o torcedor sempre gosta. E eu gostei demais. E essa entrevista estará
no YouTube. Já tá no YouTube, né? A gente tá com a transmissão no YouTube, vai ficar fixada, enfim, a live vai ficar por lá e você pode assistir no momento em que você quiser. Compartilhar com os amigos, com os torcedores do Londrina, enfim. Beleza, moçada? Grande abraço e até às 18 horas ao lado do Guilherme Spangenberg com mais uma edição do Acontecendo. E amanhã, de novo, aqui no Placar.